Mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que se prepara para os grandes vestibulares. Trago para você mais uma da Eletrodinâmica nos vestibulares. Sou o professor Karim e gostaria de trabalhar com vocês a questão de 2013 da prova da FUVEST. Como toda questão de FUVEST, ela não é complicada no que diz respeito aos cálculos que você vai fazer. Mas a FUVEST sempre tem alguma coisa de análise de circuito que alguns alunos ficam um pouco perdidos. Nessa questão acontece um detalhe que, se você não tomar cuidado, você pode errar. Então vem comigo, eu vou te explicar esse detalhe. Olha só, gente, nós temos aqui então, nesse circuito, ele quer saber quanto vale a diferença de potencial entre os pontos A e B, beleza? Muito bem, vamos começar aqui, olha. Esse mais 5 volts aqui e esse 0 volts aqui eles representam a diferença de potencial. Então, se eu tenho mais 5 aqui e 0 aqui, tudo se passa como se a gente tivesse uma bateria de 5 volts conectada aqui. Eu vou colocar até para você ficar mais tranquilo. Olha aí a bateria. Eu posso representar daquele jeito, mas eu posso fazer assim também, tá bom? Muito bem, moçada. Temos aqui uma bateria de 5 volts. Polo positivo tem 5, polo negativo 0. Então, a DDP dessa bateria, 5 volts. Beleza. Legal. Agora, qual é o detalhe aqui, moçada? Veja só. A corrente elétrica, ela vai sair aqui da bateria, não é isso? Ela vai dobrar a esquina aqui e ela encontra um nó. Só que, no entanto, moçada, veja que essa parte do circuito que vai até o ponto A está aberto. Então, se você tem um resistor em aberto, significa o quê? Que não terá passagem de corrente por esse resistor. Então, você já pode falar que a corrente que vai passar aqui vale quanto? Vale 0, né, moçada? Ó, então, põe para mim aqui, corrente I valendo 0. Não há passagem de corrente nessa resistência. Isso vocês enxergaram, né? Até na hora da prova a galera não teve esse problema. Agora, o problema é o seguinte, mas professor, como é que eu vou achar DDP de A para B se eu nem tenho corrente aqui? Como é que eu vou lidar com uma situação dessa, né? E aí é que eu chamo a sua atenção, ó. Eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar esse resistor de 4K aqui e quero te mostrar uma coisa, tá? Olha só então. Então eu vou pegar aqui uma resistência de 4K, beleza? Que pode ser essa daqui, 4 kΩ. Só que nela não tem corrente passando, né? Corrente nela vale 0. E aí o que acontece? Bom, você sabe o seguinte, quando não passa corrente no resistor, ele não vai consumir energia. Porque se você calcular aqui pela lei de Ohm, ó, U igual a RI, quanto que dá U igual a RI aqui nesse caso, moçada? Ó, a resistência vale 4K, 4.000 se você quiser, só que a corrente é 0. Então a DDP é 0. Quer dizer, se a DDP no resistor é 0, significa que não teve consumo. Tá, professor? Mas e daí o que eu faço com essa informação? Olha só, se não houve consumo, significa o quê? Que o potencial elétrico na entrada tem que ser igual ao potencial elétrico na saída. Se na saída eu tenho essa letra A, que representa um potencial, eu pergunto para você, qual vai ser o potencial aqui na entrada? Vai ser o mesmo. Então, por isso que eu vou colocar a mesma letra. Você entende? Quando você tem um resistor sem corrente, o potencial na entrada é igual na saída. Então, se aqui eu tenho o ponto A, moçada, aqui também é A. Essa é uma sacada que você tinha que ter nessa questão. Beleza? Você não vai errar mais? Você não vai mais esquecer disso? Tranquilo? Então, um resistor sem corrente, o potencial na entrada é igual ao potencial na saída, porque ele não consome nada. Tá legal? Beleza? Agora, moçada, olha só. Aqui, ó, se nesse ponto eu chamei de ponto B, eu tenho um potencial aí, eu vou perguntar uma coisa para você. Lembra, moçada? O fio ideal conserva o potencial, né? Então, o potencial aqui é B também. E aqui, B também. Olha que interessante, então. Você queria descobrir a DDP entre os pontos A e B, certo? Aqui, ó. Você quer essa DDP de A para B. Só que, moçada, se eu ficar olhando aqui, ó, esses dois fios A e B, nunca que eu vou conseguir resolver. Agora, o que você percebeu fazendo essa análise? Que a DDP entre os pontos A e B daqui para cá é a mesma DDP em cima desse resistor aqui de 4K.
esse resistor de 4 kΩ também está ligado entre os pontos A e B. Então, nesse problema, achar DDP de A para B é achar DDP sobre nos terminais desse resistor de 4K. E aí fica tranquilo, porque veja, se nesse resistor aqui não passa corrente, por exemplo, se isso aqui fosse uma lâmpada, ela estaria apagada, né? Então, eu desconsidero ela do circuito, porque não passa corrente. E o que sobra para você? O que sobra para você é essa resistência aqui. Então, olha só, aquela resistência de 4K, olha aí que vai sobrar no final das contas. E aí, ó, e aqui eu posso até fazer o seguinte, ó, se aqui é B, encontra o resistor, troca de letra, porque muda o potencial C, mesmo fio, mesma letra C, mesmo fio, mesma letra C, quer dizer, esses dois resistores BC, BC estão em paralelo, né? Lembra que em paralelo o par de letra repete? Paralelo, o par repete. Então, ó, BC, BC, esses dois ficam em paralelo. Então, olha o que acontece aqui com o circuito, moçada. Fica assim, ó. Fica aquele resistor em cima, insere com o resultado desses dois que estão em paralelo. Essa é a história do circuito agora. E ficou bem simples, porque esse circuito aqui você trabalhou muito durante o ano, né? É um dos mais básicos lá, tá certo, moçada? Então vem comigo, ó. Aqui é 4K, vamos colocar aqui já. E aqui sobraram duas resistências em paralelo de 2 kΩ cada uma. Muito bem. Agora não perde o foco, moçada. Você quer a DDP entre os pontos A e B, a gente viu na nossa análise que aqui é A e aqui é B. A gente quer a DDP entre esses dois pontos. E a bateria, você já sabe, ela tem 5 volts, né? Muito bem. Agora, tranquilo, gente, ó, esses dois carinhas aqui, ó, estão em paralelo, né? E quando você tem duas resistências iguais em paralelo, que conta que a gente faz? A gente copia o resistor que repete e divide pela quantidade. São dois em paralelo, então divide por 2, fica 1 kΩ. Beleza. E aí como é que fica o circuito final, moçada? Olha, o circuito final fica assim, ó. Ó, vai ficar a bateria. E aqui, ó, essa resistência de 4K, que está ligada entre os pontos A e B, tá? E agora esses dois aqui, moçada, vai ficar um só de 1K, né? Vou até trocar ele de cor, ó. Eram dois em paralelo de 2K, agora vai ficar 1K sozinho aqui, tá bom? E aqui em cima, 4K, beleza, ó. Vamos marcar aqui 4K. Tranquilo. E aí você fecha o circuito, né? Ó, fechando o circuito. Tá aqui, ó. E não perde o foco. Ele quer a DDP entre esses dois pontos aqui, moçada, ó, A, olha aí que beleza, e B. Eu quero a DDP entre os pontos A e B. Tranquilo, moçada. O que eu faço agora? Olha, o caminho mais tranquilo que a maioria vai adotar é esse aqui, ó. Você sabe que da bateria você tem uma corrente. Como os dois estão em série, a corrente que atravessa a bateria também atravessa esses elementos. E aí, o que a gente pode fazer? A gente vai determinar essa corrente total da bateria. Moçada, como esses dois resistores estão em série você soma. Então, como é que vai ficar? No final das contas, vai ficar a bateria de 5 volts alimentando uma resistência total ou equivalente de 5K. 4K mais 1K, você vai encontrar 5 kΩ. E aqui a bateria de 5 volts. Com isso a gente vai determinar essa corrente total. Quando você chega nesse ponto, não tem mais o que reduzir, né? Você achou o resistor equivalente. Quando chega nesse ponto, é só alegria, é só rir para calcular, né, moçada? Então a DDP é 5, a resistência é 5K, também conhecida como 5 vezes 10 à terceira. Então 5 dividido por 5 vezes 10 à terceira, 5 por 5 vai ficar 1. Esse 10 à terceira passa para cima, fica 10 a menos 3 ampere. Se você quiser falar que é 1 miliampere essa corrente, tá valendo também. Tá bom, moçada? E agora tranquilo, ó, porque como esse circuitinho aqui equivale a esse, então a corrente que passa aqui, moçada, ó, é a mesma, né? É 1 vezes 10 a menos 3 ou 1 miliampere. Então, se eu sei a corrente que passa aqui e sei a resistência, como é que eu encontro então, moçada, a DDP entre os pontos A e B? Tranquilo, ó, o AB é a DDP que você quer, é R vezes I.
Então a DDP entre os pontos A e B é a DDP nos terminais da resistência de 4K. O K é 10 a terceira, 4.000, né? Vezes a corrente, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, fazendo aqui esse cálculo, você vai encontrar 10 a terceira corta 10 a menos 3. 4 vezes 1, 4 o quê, pessoal? 4 volts é a DDP. Prontinho, está respondida a questão da FUVEST. Questão bacana, legalzinha. Tá? Então, muito cuidado aqui, moçada. Olha, sempre que você tem um fio solto, não passa corrente por ele, a diferença de potencial tem que ser zero. Por isso que o potencial na entrada é igual ao da saída, porque não tem DDP, por isso que não vai ter diferença de potencial ou de letra, né? A e A. Agora, eu só quero comentar uma coisa com você, para você ganhar tempo na prova. Ó, sabe nessa hora que você chegou aqui? Deixa eu fazer um comentário com você, quer ver? Olha só que bacana. Quando você chega nesse ponto aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa bem legal para você ganhar tempo na prova, ó. Então, quando você chega nesse ponto, você sabia que você não precisa calcular a corrente? É mesmo, professor? É. Eu fiz porque a maioria pensa em calcular a corrente, tá? É o caminho mais seguro, o caminho que a moçada fica mais tranquila. Mas quando você chega aqui, você pode fazer assim, olha só. Pega essa dica aqui, ó, moçada. Você sabe que quando eu tenho resistores em série, a corrente é a mesma, mas a DDP é proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, maior a DDP, porque ó, a DDP é U e U ri, não é verdade? Olha só, em série, como a corrente nesse resistor e nesse resistor são iguais, então olha a proporção rolando. Quanto maior a resistência, maior a DDP. Então olha que interessante, moçada. Aqui, ó, e você sabe que se você somar a DDP nos terminais do primeiro com a DDP nos terminais do segundo resistor, tem que dar a DDP total. Olha o que eu vou fazer então, moçada. Olha só, preste bem atenção aqui, ó. Moçada, eu não sei quantos volts esse resistor aqui consome, tá? Eu não sei quantos volts ele consome. Então, quando eu não sei, eu vou chamar isso aqui de X, ó. Então, aqui ele vai consumir X volts, beleza? Tá. Agora, e o resistor de cima? Ele também consome uma certa quantidade de volts. Mas quanto que ele consome? Atenção, essa resistência não é 4 vezes maior que essa? Então, se a resistência num circuito série aumenta 4 vezes, pode ter certeza que a DDP aumenta 4 vezes. Se nos terminais dessa resistência ficou X, como essa resistência é 4 vezes maior, então a DDP aqui vai ser quanto, pessoal? 4x. Olha que legal agora, moçada. Se você somar a DDP nos terminais do primeiro com a DDP nos terminais do segundo, que é X, vai ter que dar quanto esse total? 5 volts. Então faz isso, ó. 4x mais X tem que dar 5. 5x igual a 5, então X é quanto? 1 volt. Olha aí, moçada, se o X é 1 volt, 4x é o quê, pessoal? 4 vezes 1, 4 volts. Está respondido também. Beleza, moçada? Fica então essa dica. E se você quiser outras dicas aqui, é só você acompanhar o canal. Professor Carim, ABC da Física. Um grande abraço para você. Até a próxima.